O que você faz quando você tem uma penhora no imóvel? Cara, talvez você nem saiba o que é uma penhora direito, mas eu vou te contar um problema que você pode ter muito sério, que pode atrapalhar toda a sua arrematação e, por outro lado, pode ser uma baita de uma oportunidade se você está pensando em comprar onde ninguém tá querendo. Nossa, minha camiseta tá toda suja. E esse é o vídeo. Eu me chamo Edwards Miranda. Se você tá nesse vídeo aqui, talvez você estranhe, porque esse vídeo é totalmente sem roteiro, sem edição e aparentemente sem lavagem de roupa, porque a minha roupa tá suja, não sei porquê. Mas é isso, gente. Cara, hoje eu tava conversando com um cliente, posso falar o nome dele, não falou nada demais, o Ítalo. Ele arrematou um imóvel sem ajuda. Então ele só nos seguindo, seguindo o meu perfil, ele arrematou um imóvel. Muito legal, né? Só tinha um problema. O imóvel em questão tinha uma penhora. E aí ele tá com uma situação de que, tipo, cara, eu fui tentar fazer a recompra, mas não aceitaram. Então vamos começar do básico. O que é uma penhora? Cara, penhora é um registro que é uma marcação no seu imóvel. Então pensa assim, ó. Pensa que imóveis, eles têm um registro que se chama matrícula. Essa matrícula conta toda a história de um imóvel, beleza? Essa matrícula, ela por definição é pública. Qualquer pessoa pode pedir uma matrícula e verificar. Isso te ajuda até numa questão de saber quem é o dono. De repente você quer comprar uma área, quero comprar essa torre aqui do lado. Mas quem que é o dono? Você pode ir no cartório de registro e descobrir quem é o dono para tentar falar com ele para comprar dele. Ou para ter ciência se tal pessoa, eu falei para você que eu tenho um imóvel tal. Me mostra a matrícula. Tá aqui. Ah, tá. É sua mesmo, Edward. É para isso serve a matrícula. E aí foi criado alguns institutos jurídicos, por assim dizer, para marcar essa matrícula, marcar esse imóvel, caso ele estivesse passando por algum tipo de problema. E aí surgem as indisponibilidades, as penhoras, os arrestos. Edwards, o que é tudo isso? Isso é simplesmente uma forma que a justiça encontrou de tipo, cara, processo jurídico demora, pode ser que a gente tenha que leiloar o imóvel do Edwards. Só que como demora tanto, pode ser que o Edward seja espertinho e passe para frente o imóvel. Então o que a gente faz? A gente marca esse imóvel. E aí com essa marcação, todo mundo vai saber que esse imóvel tem algum problema jurídico. E aí cabe a essa pessoa querer comprar ou não, porque se ela comprar, pode vir a dar problema. Essa é a lógica. Então pensa, eu atropelei fulano. Fulano me processou, tá pedindo uma indenização. Eu, como não sou bobo nem nada, tiro todo o dinheiro da minha conta, o juiz não encontra nada, ele vai pegar o meu imóvel. Só que eu poderia vender esse imóvel também, certo? Aí o que o juiz faz? Marca lá o imóvel. Penhorado ou com indisponibilidade. Significa que se eu for tentar vender para você, você vai pedir a matrícula e vai falar, mas Edward, tem um processo aqui com uma penhora. Aí eu vou falar, não, é que você pode comprar se você quiser, só que daí você está assumindo o risco de que se algum juiz pedir, você não pode dizer que você não sabia, porque a matrícula ela é pública, lembra que eu falei no início do vídeo? Então essa é a lógica. Beleza. Então você sabe agora que é totalmente possível você saber os problemas de um imóvel, porque ele é público. Agora, quando saber se é perigoso ou não? Aí você tem que ler o processo. Toda penhora, toda indisponibilidade, todo tipo de marcação desse tipo, ele vem acompanhado de um processo judicial, é uma sequência de números. Você precisa pegar esse número e baixar o processo. Se você é advogado, você baixa direto no sistema, e aí se você for advogado, você nem ia estar perguntando isso. Se você não for, o que provavelmente você não é, você vai entrar no site chamado Processo Rápido. Lá, você vai jogar esse número e você vai baixar o processo. Vai ser um PDF gigante. O que você tem que procurar? Você vai ter que olhar, vai para o final, última página, e depois vai subindo. Você vai procurar decisões. E você vai ver o que aconteceu na última decisão. O caso do Ítalo, por exemplo. Era um processo de condomínio. O antigo proprietário não pagou o condomínio e o condomínio entrou com processo. E aí o juiz deu uma penhora. Porém, em determinado momento, a Caixa Econômica Federal ela consolidou a propriedade, ou seja, o antigo proprietário também estava devendo a Caixa, financiamento da Caixa. Quando a Caixa consolida a propriedade passa a ser dela. Só que daí o condomínio não pode mais processar o antigo proprietário. Tem que processar a Caixa, que agora é dona. Só que quando você vai processar
uma empresa pública que pertence à União, você tem que abrir um processo no Tribunal Federal, TRF, Tribunal Regional Federal. Você abre lá um processo nos tribunais federais, né? TF, SP, TF e o Estado, enfim. Então, o juiz estadual gerou a penhora, só que depois foi encerrado aquele processo, foi para a Justiça Federal. E aí, o Ítalo arrematou esse imóvel. Pronto, não tinha mais problema, certo? Se o problema da penhora era por falta de pagamento de condomínio, ele arrematou o imóvel e a Caixa pagou a dívida, não deveria existir mais processo, de fato não existe. Porém, a penhora foi criada no processo anterior. E aí agora o Ítalo precisa solicitar ao juiz que cancele a penhora para ele levar no cartório e fazer ali a baixa da penhora. Por que eu estou te dizendo isso? Existem casos como esse do Ítalo que são simples de serem resolvidos. Você simplesmente pega um cancelamento de penhora do juiz e pronto. Existem casos que são mais complexos. Quando que vai ser mais complexo? É possível, uma coisa que pouca gente fala por aí, existir os leilões simultâneos. O que seria isso? É um processo em que, ao mesmo tempo que está rolando o leilão na Caixa, está rolando um leilão judicial. É por isso que você precisa ver o processo. Quando você lê o processo, você descobre lá, vamos supor, você está lendo o processo de um leilão que você vai participar na Caixa. Aí você está lendo o processo e você percebe que o juiz já nomeou um leiloeiro para fazer o leilão judicial daquele imóvel. Isso é um baita de sinal de alerta. Minha indicação é que você não participe desse leilão, porque você vai disputar com outra pessoa no judicial. De quem que vai ser o imóvel? Do primeiro que registrar. Pensa, você tem que ficar discutindo isso. Depois você pode até pegar o dinheiro de volta, mas você não quer essa discussão. Então, esse é o tipo de perigo. Só que aí tem a grande vantagem. 99% das penhoras que existem são casos simples de se resolver, como o do Ítalo. São casos tranquilos de se resolver, às vezes até mais fácil que o do Ítalo. Só que as pessoas têm medo, porque elas não conhecem. E aí, quando você tem uma situação em que as pessoas têm medo, você tem uma baita situação de oportunidade. E é esse o meu ponto. Se você quer aproveitar arrematações com baixa concorrência, com uma alta lucratividade, você tem que ir naquilo que as pessoas não querem. Muitas pessoas não têm esse conhecimento que você está tendo aqui agora. A maioria vê um processo tipo, putz, eu não sei, é muito difícil, coisa e tal. Inclusive, se você também não sabe, você pode aprender comigo. Na jornada do arrematante, na formação arrematador profissional, tá vendo? Essa é a edição mesmo. Eu tenho uma aula com um advogado ensinando você que é leigo, você que não sabe de lei, lê um processo. Porque caso você não saiba, eu também não sou advogado. E eu via essa dificuldade. Então eu falei, cara, não é possível que um advogado sabe ler processo e eu não sei, pô. Então eu criei um método para que você possa aprender também. E você tem lá. E aí, esse simples detalhe de você saber ler um processo te coloca à frente de uma enxurrada de gente. Então o link está na descrição, caso você queira conhecer. Agora, utilizando dessas oportunidades, você passa a arrematar esse tipo de imóvel. E cara, como eu falei, 99%, 90%, 99% dos processos judiciais que se encontram nos imóveis, eles são por débitos de condomínio, ou até mesmo de IPTU. Só que muitas vezes a própria Caixa fala que paga essas dívidas. Então é super tranquilo isso. Só que é uma oportunidade que poucas pessoas sabem aproveitar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, de verdade, porque esse é um assunto que eu vejo as pessoas falarem pouco por aí. Eu acho que é um assunto chato. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou responder um a um para que fique mais claro possível. No mais, eu vejo você num próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que isso me ajuda demais. Eu estou muito ansioso para bater 1000 inscritos até o final desse ano. Fechado? Tamo junto. Aquele abraço e valeu!